Hoje a palavra que vamos ler, ela se encontra no livro de Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 5. O título fala assim: Como se deve orar, né? Porque muitas vezes eu resolvi fazer esse vídeo porque muitas vezes as pessoas têm dificuldade em se expressar, em saber como vão se aproximar de Deus, né? Então, por isso que nós vamos fazer esse vídeo aqui. Aí diz assim, a partir do versículo 5: E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que te vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que lhe peçais. Aí logo em seguida vai ter a oração do Pai Nosso. Vamos lá. Portanto, vós orareis assim, né? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoados aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vou terminar de ler aqui depois da oração, 14 e 15. Porque, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Então vamos lá. Primeiro ponto. De acordo com o início do capítulo aqui, a primeira parte que a gente leu, está explicando como nós devemos orar. Nós não precisamos mostrar para ninguém o que nós estamos fazendo. Então, o aconselhamento, por exemplo, para você ter uma oração mais sincera, você ficar bem à vontade, você fecha a porta do seu quarto e o teu Deus que te vê em secreto te recompensará, vai te ouvir, vai te responder, tá? E outra coisa muito interessante, no versículo 7 vai falar das vãs repetições. Aí muitas vezes as pessoas vão falar assim: por que os evangélicos não oram o Pai Nosso? Nada contra orar o Pai Nosso, a oração do Pai Nosso ela é maravilhosa. Jesus deixou ela para nós como oração modelo, né? Então, um modelo não é para você copiar, por exemplo, se você tem um molde de uma roupa, né? De uma saia, por exemplo, ou de um blazer. Não quer dizer que todo blazer que você vai fazer, apesar daquela medida, daquele molde, você tem que fazer ele igualzinho tá ali, não, tá? É um modelo. Você vai tirar o que você pode aproveitar naquilo ali e vai modificar de acordo com a necessidade que você tem. Aí no 7 fala assim: e orando, não useis de vãs repetições. Então, ou seja, não é para a gente ficar fazendo a mesma oração toda hora, até porque o sentido da oração é o quê? Nós conversarmos com Deus. E será que todo dia, por exemplo, se fosse a gente conversar com o nosso pai, com a nossa mãe, por exemplo, a gente vai falar a mesma coisa todos os dias? Não, a gente não vai falar a mesma coisa todo dia. Todos os dias vão ter necessidades novas, vão ter coisas novas para serem faladas. Então, por isso, nós não usamos de vãs repetições, todo dia falando a mesma coisa, até porque, por exemplo, se a gente está passando por um determinado problema, a gente pede, mas a gente modifica até as palavras, a gente usa uma expressão nova daquilo que a gente está sentindo naquele momento. Então, vamos lá. Mas enfim, então não podemos ficar com muita repetição, igualzinho, tá aqui, só porque tá escrito aqui a gente fazer igualzinho. Até porque no versículo 12 vai dizer assim, ó, no Pai Nosso: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim
assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Eu tenho, assim, praticamente certeza que muitas pessoas não podem fazer essa oração da forma que está aqui. Ou seja, uma pessoa que não consegue perdoar, ela não pode fazer essa oração. Então, o que ela deveria fazer, por exemplo? Nessa parte aqui, ela fala assim: Senhor, me perdoa, me ensina a perdoar também, assim como o Senhor me perdoa. Me ajuda, porque eu sei que se eu não conseguir perdoar, o Senhor também não vai me perdoar. Então, eu te peço, me ensina. Não é muito mais sincero? Não é muito mais bonito? Do que eu falar, me perdoa. Já pensou? Se eu não consigo perdoar, falar para Deus para me perdoar assim como eu perdoo? Então, é um pouco complicado. Por isso que a gente tem que estar atento ao que a gente está lendo, ao que a gente está falando e ao que a gente está pedindo, tá? Nessa oração do Pai Nosso, muito até interessante, ela dá um modelo de base da oração para a gente montar uma oração, tá? Então, quando fala assim, ó, Pai Nosso que estás no céu. Então, ou seja, você tá com quem você está falando? Com o Pai, com Deus, né? Então, Senhor, meu Deus, meu Pai, né? Então, você vai falar isso, né? Vai chamar com quem você está conversando, você vai falar, vai expressar Pai, Senhor, né? Enfim. Aí depois, logo abaixo, fala assim: santificado seja o teu nome. Aí, o que você está fazendo aqui nesse momento dessa oração? Você está adorando a Deus. Então, nós podemos adorá-lo, nós podemos falar: santificado seja o teu nome. Senhor, tu és maravilhoso. Só o Senhor é Deus. Todo o poder lhe foi dado no céu e na terra. E pode ir glorificando a Deus, adorando a Deus, né? Eu entrego a minha vida, Senhor, nas tuas mãos. E tal. Aí depois vai falar assim, ó: venha o teu reino e faça-se a tua vontade. Sempre que a gente, por exemplo, for pedir alguma coisa para Deus, por mais que nós queiramos muito determinada coisa, nós devemos pedir que Ele faça a sua vontade. Porque, igual já foi falado em outro vídeo anterior, sobre pedir direcionamento para Deus das nossas vidas, né? O vídeo da pesca maravilhosa fala sobre isso. Nós temos que pedir a Deus que faça a vontade dele nas nossas vidas, porque a vontade dele, ela sempre é melhor, ela sempre vai ser o melhor caminho para nós, tá? Então, que o Senhor faça, depois pede tudo que você quer, mas Senhor, eu estou pedindo, Senhor, na meu humilde pensamento, na minha humilde limitação, mas o Senhor conhece todas as coisas, o Senhor tem uma visão muito além da minha. Então eu peço ao Senhor que faça tudo conforme, Jesus, a tua vontade, da maneira que o Senhor achar melhor para mim, né? Eu confio no Senhor, tá? Aí então nós falamos aí como você vai chamar, para quem você vai orar, né? Depois você vai exaltar o nome de Deus e depois você vai fazer o seu pedido, né? E falar, depois que você termina de fazer o seu pedido, para que ele faça a vontade dele na sua vida. E depois ele fala, para o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Aí você começa a pedir pelas suas necessidades. Mas não precisa apresentar necessidade pequena toda hora, não. Ah, Senhor, manda para mim o alimento, manda para mim isso, manda para mim a veste, manda para mim. Não, porque mais à frente nesse livro mesmo de Mateus aqui, vai estar falando que Deus conhece as nossas necessidades. E aí a gente tem que primeiro buscar o reino de Deus e as outras coisas, ele sabe que a gente precisa. Então é só você falar: Senhor, supre todas as minhas necessidades, eu sei que o Senhor as conhece muito mais do que eu mesma, e eu peço ao Senhor que venha me sustentar a cada dia. Ponto. Não precisa ficar falando detalhe por detalhe. E perdoa-nos. Peça que Deus te perdoe por suas faltas ou falhas. Ou seja, toda oração a gente tem que pedir perdão, porque sempre nós não estamos em condições de pedir nada. Sempre o pecado nos afasta de Deus. Então é necessário que a cada momento que você quer ter comunhão novamente com Deus, você procure restabelecer essa comunhão através do perdão, do pedido de perdão, tá? Aí logo abaixo depois fala: não nos deixe cair em tentação. Ou seja, isso aqui também é muito bacana. Por quê? Nós precisamos pedir a Deus que nos dê força para vencer as tentações que aparecem, as dificuldades que aparecem, né?
E depois, no final, fala: Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Exalta novamente. Você está encerrando a sua conversa com o Todo-Poderoso. Não é com seu irmão, não é com seu colega de classe, não é com seu amigo. Então você sempre adore, sempre exalte, engrandeça por quem ele é na sua vida. Não pelo que ele faz, mas pelo que ele é, por quem por quem é a pessoa que ele é, pelo sacrifício que ele fez. Então ele merece toda a honra e toda a glória, tá? Então aí a dica de hoje aí é essa aí da oração, ok? Espero ter ajudado. Sempre que vai mais valer mesmo é a intimidade que você vai ganhando com Deus, tá? Através da oração. E também a espontaneidade, que é o momento que vai criar, né? Do que você está passando, das suas necessidades, enfim, ok?